Você já imaginou o que aconteceu com os 12 apóstolos de Jesus após a ascensão? Em meio a perseguições, martírios e fé inabalável, cada apóstolo enfrentou um destino extraordinário. Imagine um tempo em que a fé era testada ao extremo, onde acreditar em Cristo poderia custar sua vida. Após a ressurreição de Jesus, os apóstolos enfrentaram um mundo repleto de hostilidade e perigo. O Império Romano e os líderes religiosos judeus viam o cristianismo como uma ameaça crescente. Em meio a esse cenário sombrio, nossos valentes apóstolos não recuaram. Eles espalharam a mensagem de Jesus, mesmo sabendo que isso poderia levá-los à morte. Perseguições brutais, execuções cruéis e uma fé inabalável marcaram suas jornadas. Hoje, vamos mergulhar nesse ambiente turbulento, entender as forças que os apóstolos enfrentaram e descobrir como sua coragem e devoção mudaram o curso da história. Prepare-se para conhecer o sacrifício daqueles que desafiaram a escuridão em nome da luz divina. Pedro, o corajoso pescador da Galileia, passou de um simples homem do mar a um dos pilares da fé cristã. Originalmente chamado Simão, ele foi renomeado por Jesus como Pedro, a rocha, simbolizando a base sólida sobre a qual a igreja seria construída. Pedro é conhecido por sua devoção e fervor, mesmo que sua jornada inclua momentos de dúvida e negação. Após a ressurreição de Jesus, Pedro se tornou um líder indiscutível na comunidade cristã primitiva. Sua missão o levou a Roma, onde enfrentou a fúria do imperador Nero. Em um ato de humildade extrema, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, alegando não ser digno de morrer da mesma forma que seu mestre. Sua crucificação no Monte Vaticano selou seu destino como um dos primeiros mártires do cristianismo. A coragem e a dedicação de Pedro ecoam até hoje, inspirando milhões a seguir os ensinamentos de Jesus com a mesma intensidade e fé inabalável. João, o apóstolo amado, tinha uma conexão única com Jesus, sendo frequentemente descrito como o discípulo a quem Jesus amava. Ele estava presente em momentos cruciais, como a transfiguração e a última ceia. Após a ressurreição, João se tornou uma figura central na comunidade cristã, conhecido por sua profunda espiritualidade e sabedoria. Sua fé foi testada sob o imperador Domiciano, que o condenou a ser lançado em um caldeirão de óleo fervente. Milagrosamente, João saiu ileso, um testemunho vivo do poder divino. Exilado na ilha de Patmos, ele recebeu visões apocalípticas que compõem o livro de Apocalipse. Sua sobrevivência e as revelações recebidas fizeram de João uma lenda viva, um homem cujo destino misturou sofrimento e milagres de forma extraordinária. Ele morreu de causas naturais, segundo a tradição, com cerca de 94 anos, deixando um legado de amor, resistência e fé inquebrável que continua a inspirar gerações. Tiago, irmão de João e um dos primeiros a seguir Jesus, viveu uma vida de proximidade íntima com o Mestre, testemunhando milagres e momentos cruciais. Ele fazia parte do círculo interno de Jesus, presente na transfiguração e na agonia no Getsemane. Após a ressurreição, Tiago continuou a espalhar o evangelho com fervor. Sua pregação e influência cresceram, mas também atraiu a ira dos poderosos. O rei Herodes, buscando favor entre os judeus, ordenou sua execução. Tiago foi decapitado, tornando-se o primeiro apóstolo a ser martirizado. Sua morte, um ato brutal de perseguição, só fortaleceu a fé dos cristãos, mostrando que nem mesmo a espada poderia silenciar a mensagem de Cristo. A coragem de Tiago em face da morte ecoa através dos séculos, um lembrete de que a verdadeira fé resiste até mesmo aos desafios mais sombrios. Mateus, o ex-coletor de impostos de Cafarnaum, vivia uma vida muitas vezes desprezada pela sociedade, até que Jesus o chamou para segui-lo. Transformado pelo chamado divino, Mateus abandonou sua antiga vida e tornou-se um dos apóstolos mais dedicados. Ele é conhecido por ter escrito o Evangelho de Mateus,
um dos textos fundamentais do Novo Testamento, que narra a vida e os ensinamentos de Jesus com riqueza de detalhes. Após a ascensão de Jesus, Mateus viajou pelo mundo antigo para pregar a mensagem do Evangelho. Sua jornada missionária o levou à Etiópia, onde enfrentou hostilidade extrema. Durante uma celebração da missa, ele foi brutalmente martirizado por espada, tornando-se um símbolo de fé inquebrantável. O legado de Mateus continua a inspirar milhões, mostrando que a transformação e a dedicação podem surgir dos lugares mais inesperados. Suas palavras e seu sacrifício são um testemunho eterno do poder redentor da fé. Tomé, muitas vezes lembrado como o incrédulo, era na verdade um homem de profunda fé e sinceridade. Inicialmente conhecido por duvidar da ressurreição de Jesus, ele declarou que só acreditaria ao tocar as feridas de Cristo. Quando Jesus apareceu e convidou Tomé a tocar suas feridas, sua dúvida se transformou em uma confissão poderosa: "Meu Senhor e meu Deus." Após este momento de revelação, Tomé se tornou um fervoroso missionário. Sua jornada o levou até a Índia, onde espalhou a mensagem do Evangelho com determinação e coragem. No entanto, sua fé inabalável o colocou em conflito com líderes locais, culminando em seu martírio. Ele foi morto por lanças, um testemunho trágico, mas glorioso de sua dedicação. A transformação de Tomé de incrédulo a mártir ressoa como uma poderosa mensagem de fé, perseverança e redenção, inspirando cristãos ao redor do mundo a superar suas próprias dúvidas e abraçar a fé com todo o coração. André, irmão de Pedro, foi um dos primeiros a seguir Jesus, sendo muitas vezes ofuscado pela proeminência de seu irmão. No entanto, sua contribuição ao cristianismo é nada menos que extraordinária. André é lembrado por sua iniciativa em trazer outros a Jesus, incluindo o jovem com os 5 pães e 2 peixes no milagre da multiplicação. Após a ressurreição, ele dedicou sua vida à propagação do Evangelho, viajando por várias regiões, incluindo a Grécia. Foi lá que ele encontrou seu destino final. André foi preso e condenado à crucificação. Em um ato de humildade e devoção, ele pediu para ser crucificado em uma cruz em forma de X, sentindo-se indigno de morrer da mesma forma que Jesus. Sua execução foi brutal, mas André enfrentou sua morte com uma fé inabalável, continuando a pregar enquanto estava na cruz. Seu legado vive através do símbolo da cruz de Santo André, um testemunho perpétuo de sua coragem e devoção. Filipe, originário de Betsaída como Pedro e André, foi chamado diretamente por Jesus para segui-lo. Conhecido por sua fé prática e questionadora, Filipe teve um papel crucial na disseminação do Evangelho. Um dos momentos mais marcantes de sua vida foi quando Jesus testou sua fé ao pedir-lhe para alimentar uma multidão com recursos escassos, resultando no milagre da multiplicação dos pães e peixes. Após a ascensão de Jesus, Filipe continuou a pregar em várias regiões, chegando até Hierápolis, na Ásia Menor. Lá, sua pregação atraiu a ira das autoridades locais. Filipe foi preso, torturado e finalmente crucificado de cabeça para baixo, ao lado de seu companheiro de missão, Bartolomeu. Mesmo em sua morte, Filipe manteve uma fé inabalável, convertendo muitos ao cristianismo. Sua vida e martírio são lembrados como um exemplo de coragem, resiliência e dedicação total à causa de Cristo, inspirando gerações a perseverar na fé, mesmo diante das maiores adversidades. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, é lembrado por sua pureza e integridade, desde o momento em que Jesus o chamou de um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Após a ressurreição de Jesus, Bartolomeu dedicou-se à missão de espalhar o Evangelho, viajando para regiões distantes como a Índia e a Armênia. Sua pregação fervorosa e milagres atraíram muitos convertidos, mas também a ira de líderes locais pagãos. Bartolomeu enfrentou um destino brutal. Ele foi esfolado vivo e depois decapitado.
um dos martírios mais horríveis registrados na história cristã. Sua fé inabalável até o último suspiro transformou sua morte em um testemunho poderoso da força e resiliência espiritual. A história de Bartolomeu nos lembra que a verdadeira devoção a Cristo pode superar até mesmo as mais terríveis adversidades, deixando um legado de coragem e fé que continua a inspirar cristãos em todo o mundo. Tiago, filho de Alfeu, muitas vezes chamado de Tiago, o menor, viveu à sombra de seu homônimo, Tiago, filho de Zebedeu. No entanto, sua dedicação e fé não foram menos significativas. Pouco se sabe sobre sua vida antes de seguir Jesus, mas ele se destacou entre os apóstolos pela sua humildade e devoção silenciosa. Após a ressurreição, Tiago, o menor, se dedicou à missão evangelizadora, levando a palavra de Cristo a várias regiões. Seu martírio foi tão sombrio quanto sua vida era dedicada. Tiago foi brutalmente decapitado em Jerusalém por ordem do rei Herodes, um ato destinado a intimidar os seguidores de Cristo, mas que na verdade fortaleceu sua fé. A morte de Tiago, o menor, é um poderoso testemunho de lealdade silenciosa e fé resiliente, provando que mesmo aqueles que operam nas sombras podem ter um impacto profundo e duradouro no mundo. Sua história inspira a perseverança e a coragem de viver a fé de maneira inabalável. Simão, o Zelote, é um dos apóstolos mais misteriosos. Seu apelido sugere que ele pode ter sido membro dos Zelotes, um grupo judeu radical que defendia a independência de Israel do domínio romano. Essa fervorosa paixão foi transformada em uma devoção absoluta a Jesus. Após a ressurreição de Cristo, Simão levou o evangelho a lugares distantes, enfrentando perigos inimagináveis. Sua fé o levou até a Pérsia, onde encontrou um fim trágico. Simão foi capturado e submetido a uma morte brutal, sendo esfolado vivo e cerrado ao meio. Este terrível martírio destacou sua inabalável dedicação e coragem. A história de Simão, o Zelote, é um testemunho extraordinário de transformação e compromisso, lembrando-nos que o verdadeiro zelo por uma causa pode encontrar sua expressão mais nobre na fé. Sua vida e morte continuam a inspirar aqueles que buscam viver com convicção e coragem, mesmo diante das adversidades mais extremas. Judas Tadeu, também conhecido como Tadeu ou Lebeu, é muitas vezes lembrado como o padroeiro das causas perdidas e desesperadas. Embora mencionado poucas vezes nos evangelhos, sua contribuição ao cristianismo é profunda. Após a ascensão de Jesus, Tadeu dedicou-se a pregar o evangelho em lugares difíceis e perigosos, incluindo a Mesopotâmia e a Pérsia. Sua fé inabalável e dedicação atraíram muitos convertidos, mas também provocaram a ira das autoridades locais. Em um final trágico, Tadeu foi brutalmente martirizado, enfrentando apedrejamento e golpes de machado. Sua morte foi uma demonstração final de sua fidelidade e coragem, inspirando cristãos a perseverarem mesmo nas situações mais desesperadoras. A história de Judas Tadeu é um testemunho poderoso de esperança e resiliência, mostrando que mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da fé pode brilhar intensamente. Seu legado continua a inspirar milhões ao redor do mundo, lembrando-nos de nunca desistir, não importa o quão difícil a jornada possa ser. Judas Iscariotes, um nome sinônimo de traição, tem uma história sombria e complexa. Escolhido como um dos 12 apóstolos, Judas inicialmente compartilhou do chamado e propósito de seus companheiros. No entanto, movido por desilusões ou influências malignas, ele entregou Jesus aos líderes religiosos por 30 moedas de prata. Este ato de traição culminou na prisão e crucificação de Jesus. Consumido pelo remorso, Judas tentou devolver o dinheiro, mas, rejeitado pelos sacerdotes, acabou tirando a própria vida. Seu destino trágico é um lembrete sombrio das consequências da traição e da importância do arrependimento. A história de Judas Iscariotes
é uma das mais dramáticas e impactantes do Novo Testamento, mostrando como a ambição e o desespero podem levar a ações irreversíveis. Mesmo em sua queda, a narrativa de Judas serve como um poderoso alerta sobre as complexidades do livre-arbítrio e as profundezas da redenção. Exploramos os destinos trágicos e inspiradores dos 12 apóstolos de Jesus. De Pedro, crucificado de cabeça para baixo, a João, milagrosamente preservado e exilado, cada apóstolo enfrentou um fim que reforça sua devoção e fé inabaláveis. Essas histórias não só nos emocionam, mas também nos inspiram a manter nossa própria fé, mesmo diante das adversidades mais extremas. O legado dos apóstolos é um testemunho eterno de fé, coragem e sacrifício. Suas vidas e mortes continuam a inspirar milhões, mostrando que a verdadeira devoção a Jesus pode superar qualquer obstáculo. Se essas histórias tocaram você, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam conhecer e se inspirar com o poder da fé dos apóstolos. Qual dessas histórias tocou mais o seu coração? Deixe seu comentário abaixo. Queremos saber sua opinião e discutir essas histórias inspiradoras com você. Compartilhe seus pensamentos e se conecte com outros espectadores que também se emocionaram com o destino dos 12 apóstolos. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar nos vídeos sugeridos para continuar a jornada conosco. Esperamos que essas histórias tenham tocado seu coração e inspirado sua fé. Abraços carinhosos e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.